noite, pessoal, tudo bem aí? Como vocês estão? Tudo em paz? Semana até aqui foi tranquila, ou não muito tranquila, mas independentemente de como esteja, uma coisa é certa, o Senhor está conosco, né? E Ele está cuidando de nós. Então vamos continuar firmes, sabendo que nós vamos vencer, não é mesmo? Vamos que vamos. Boa noite, boa noite. Vamos chegando aí. Cadê o resto do povo? Será que é o frio que desanimou a turma? O que será que está pegando? Hoje nós vamos conversar um pouquinho aqui sobre a questão do pecado e como o pecado, as coisas do mundo, ela nos atrai e ela, na maioria das vezes, nos prende como se fosse cordas, como se fosse algo atrativo, que na verdade é atrativo, né? As coisas do mundo são muito atrativas. E então nós começamos a viver estas coisas, olhar para estas coisas com um olhar brando. E aí nós vamos caminhando nisso, seguindo nisso, e chega num ponto que nós já não mais distinguimos o que está certo e o que está errado. Isso diante de Deus. Isso com base na palavra de Deus. Porque ao olhar humano, parece que todas as coisas estão certas e estão corretas. Mas a palavra de Deus nos instrui, né? E nós precisamos então ter uma vida condizente com a palavra de Deus. E chega um momento da nossa vida que quando nós olhamos para o mundo, seguimos olhando para o mundo, nós não vemos mais problemas. Parece que tudo está normal, tudo está ok, né? E isso parece que acontece com todas as pessoas, não é com um ou com o outro. Quanto mais envolvido com as coisas do mundo nós tivermos, mais parecido com o mundo nós seremos. Essa é a regra. E para nós conversarmos um pouco sobre isso hoje, eu quero usar aqui o exemplo de Ló, lá em Gênesis, capítulo de número 19, né, dos versos de número 1 em diante. O texto ele é um pouquinho comprido, mas eu quero ler com vocês. Você já leu essa história? Você já leu na Bíblia o episódio que os anjos chegam até Ló, na casa de Ló, para tirar Ló e sua família de Sodoma e Gomorra? De Sodoma? Vamos ler aqui? Olha, é um texto um pouco comprido, mas vale a pena. Pega aí a sua Bíblia, Gênesis capítulo 19, dos versos de 1 ao 22, nós vamos ler, né? É importante ler a palavra de Deus, por quê? Porque não fica somente nos achismos e pensamentos humanos. Nós precisamos ler a palavra de Deus porque ela por si só fala, ensina, exorta, corrige, né? Então vamos ler. Gênesis 19, verso 1. Bora? Vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anoitecer,
vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada e seguirei o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito. E foram e entraram em casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães asmos a eles e comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Saiu-lhes então Ló à porta, fechou-a após si e lhes disse: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens e vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção de meu teto. Eles, porém, disseram: Retira-te daí. E acrescentaram: Só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais dos teus? Genro, e teus filhos, e tuas filhas, todos quantos tens na cidade, faze-os sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou a seus genros e aos que estavam para casar com suas filhas e disse: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas 2 filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandecestes a tua misericórdia, que me mostrastes, salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir. É pequena. Permite que eu fuja para lá, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome da cidade. Essa é a história dos anjos na casa de Ló para tirá-lo de Sodoma. Ok? E o que é que nós vamos falar aqui? Há duas questões aqui que são muito importantes. A primeira delas é que Ló estava acostumado com Sodoma. E parece que a cidade de Sodoma exercia para com Ló
uma espécie de entusiasmo ou alguma coisa assim. Ló olhava para Sodoma e via muitas oportunidades. Ló se sentia bem ali no meio daquele povo. Embora fosse um justo, mas ele estava dentro de Sodoma. E aqui nós precisamos prestar atenção ao que o texto, ao que a palavra nos mostra a respeito destas coisas. A palavra de Deus diz que o Senhor foi misericordioso. E foi mesmo. Abraão intercede por Ló, o Senhor, por misericórdia, então vai até Sodoma para tirar Ló daquela situação. Chegando lá, acontece ainda, para piorar, esse episódio em que todas as pessoas daquela cidade vieram para a porta da casa de Ló, né? Eles saíram e vieram ali, tanto moços como os velhos, sim, todos, de todos os lados. Olha só o tamanho da corrupção que tinha se instalado em Sodoma. O negócio era feio. Então não tinha menor nem maior, era velho, estava todo mundo corrompido naquela situação. E eles foram ali com um único propósito: abusar daqueles homens que chegaram na casa de Ló. Abusar daquelas pessoas. Era esta a vida que havia ali. Se voltarmos um pouquinho em Gênesis capítulo 13, versículo de número 13, diz a palavra do Senhor que os homens da cidade de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Mas Ló, olhando para as riquezas do mundo, olhando para os bens que o mundo pode oferecer, foi armando as suas tendas, depois que ele se separa de Abraão, e vai armando as suas tendas até chegar em Sodoma. E ali ele está com a sua esposa, suas duas filhas. Suas duas filhas já está namorando com homens daquela terra, né? É o que o texto diz, porque quando os anjos dizem a Ló: tem mais alguém da tua família, genro, ou alguém que você queira que saia desta terra, vai, diga a eles para sair. Então ele vai até os dois homens que namoravam as filhas dele. E me parece que Ló também não pôde fazer muita coisa, porque quando ele fala, os homens acharam que Ló estava fazendo gracinha. Então não levavam Ló a sério. Mas ok, dentro dessa situação toda, é o contexto de Ló. Agora, o que chama atenção é que neste capítulo de número 19, há duas situações importantíssimas aqui. A primeira é que, quando aqueles homens chegam na casa de Ló para abusar dos anjos e de Ló também, porque eles iriam fazer aquilo, eles disseram que faria aquilo, os anjos fecham a porta e então cegam os homens, as pessoas de Sodoma, de tal forma que aqueles ficaram perdidos procurando a porta e não conseguiram encontrar. Isso vale uma atenção. Esse fechar de porta, ele está presente em várias situações da Bíblia. Por exemplo, lá no dilúvio, quando Deus fecha a porta, ele fez uma separação entre os justos e os ímpios. Os ímpios pereceram ali no dilúvio. Aqui, novamente, os anjos fecham a porta. Os justos estão para o lado de dentro e os ímpios estão para o lado de fora. E eles vão ser julgados ali. Então é importante pensarmos nisso. Por exemplo, quando nós vamos lá no livro de Mateus, na parábola das virgens, né? Que saíram, que tinham as suas candeias e estavam esperando o noivo. E aí 5 delas tiveram problema porque acabou o azeite, elas saíram para buscar. Quando elas retornaram, a porta estava fechada naquela situação. E quando elas batem pedindo para que a porta fosse aberta, a resposta que teve era que elas não eram conhecidas. Elas não iriam mais entrar. Houve ali de novo uma separação entre as prudentes e as nécias. Então, o fechar da porta de Deus é um julgamento pesado e faz sim uma separação entre justo e ímpio. É a primeira coisa que chama muita atenção nesse texto. Uma segunda coisa que chama muito atenção nesse texto é o fato de que lá no verso de número
15, capítulo 19, verso 15, diz que os anjos apertaram com Ló. Me parece que Ló não estava muito a fim de ir embora. Me parece que Ló estava hesitante em ir embora, né? O verso 16, como porém se demorasse, me parece que Ló não queria seguir embora. A posição social de Ló naquela cidade era provavelmente boa, porque no capítulo 14 Abraão tinha salvo aquela cidade, lembram-se? E Ló estava no meio daquele povo. Então me parece que a posição social, os bens, a fortuna que Ló tinha angariado naquele lugar, parece que fez com que Ló pensasse, mas será que eu vou? Será que eu não vou? Largo tudo, porque os anjos estão dizendo aqui, você tem que ir embora sem olhar para trás. Não leva nada, não tem como levar nada. Entendeu? Então, me parece que isso pesou um pouco para Ló. Ele ficou hesitante. Mas é nesse contexto, amados, que nós precisamos aplicar essa palavra também às nossas vidas. Porque às vezes nós fazemos assim como Ló. E isso é muito perigoso. Então, nós também precisamos ter um olhar que consegue discernir entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. E nós precisamos sair daquilo que não agrada a Deus rapidamente. Quando Deus nos fala isto não me agrada, nós precisamos sair rapidamente. O justo, ele precisa ser apressado para algumas coisas. E apressado para que tipo de coisa? Em que situação nós devemos ser apressados? Olha, na questão da obediência ao Senhor, nós precisamos ser apressados em obedecer a Deus. Nós precisamos ser apressados em sair do mundo e viver na palavra de Deus. Nós precisamos ser apressados nessas coisas. Nós precisamos ser apressados em buscar o bem comum para a nossa família e para aqueles que estão à nossa volta com base na palavra de Deus. Nós precisamos ter pressa nessas coisas. Nós não podemos brincar, né? E a questão que nós temos ali, me parece que Sodoma exercia uma certa fascinação para Ló, e parece que tinha uma influência sobre Ló, e que isso tornava Ló um pouco lento na ação de ir embora daquele lugar logo. A palavra já tinha sido dada, Sodoma seria destruída, mas Ló parece que não estava entendendo ainda. Ló parece que não estava, ele parece que estava meio letárgico, né? Sabe aquela situação quando você faz lá endoscopia e toma gente, como que fala o nome daquele negócio? Anestesia, alguma coisa assim, né? E você fica sonolento. E parece que Ló estava nessa situação. Eu não entendo o que eu vou fazer, se eu vou, se eu fico. E aí então os anjos pegam pela mão. O texto é claro em dizer, o verso de número 16, o Senhor pega-os pela mão. Ló, sua esposa, suas filhas. Dá para ter uma ideia, como se os dois anjos estivessem com as mãos nas costas deste povo, empurrando-os para fora de Sodoma. Vão, porque vocês, se não saírem agora, vocês serão destruídos com essa cidade. Vocês vão perecer com essa cidade. E aí, aqui nos ensina outra coisa. O justo precisa ser apressado em sair do pecado. Tem que correr do pecado. E outra coisa, a palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores. Não tem como. 1 João vai dizer isso. Que todos são pecadores. Aquele que diz que não tem pecado já se torna pecador. Então, como pecadores, nós também precisamos ser apressados. E o que um pecador deve ser? Em que o pecador deve ser apressado? Ele deve ser apressado em
sair deste pecado, em sair dessa situação do pecado. Ele deve ser apressado em olhar para Deus. Ele não pode fazer paz com o pecado. Ele precisa guerrear contra o pecado, lutar contra o pecado. Tem que se apressar nesta luta, nesta guerra, porque senão será destruído. E Ló estava nessa situação. Ele não estava querendo ir embora. E você e eu, quantas vezes mantemos a nossa posição quando sabemos que Deus não está querendo que façamos aqui? Quantas vezes eu e você, ao ler a palavra de Deus, ouvimos um sonoro não de Deus? Não faça isso, não tome esse caminho, não siga em frente. Mas nós hesitamos em obedecer a palavra de Deus. Não somos diferentes de Ló nesse sentido, mas precisamos ser. Precisamos escapar dessa letargia das coisas que o mundo nos oferece e então guerrearmos com o pecado. E essa noite é isso que eu quero conversar com vocês. Nós precisamos ter pressa em sair do pecado. Domingo passado nós falamos sobre isso e hoje nós estamos novamente falando sobre essa condição. Precisamos fugir do pecado. Nós precisamos ajustar as nossas vidas rapidamente, porque a porta da história está se fechando. Nós não sabemos quando o Senhor Jesus virá, mas nós sabemos que Ele voltará. E a porta está se fechando. E há de fechar esta porta, que fará separação entre o justo e o ímpio. De que lado estaremos nós? Né? Então precisamos nos apressar. Precisamos nos apressar em falar de Jesus Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Porque não há outro caminho para o céu senão Jesus Cristo. Não há outra alternativa para a salvação senão o Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos nos apressar quanto a isso. E me parece que a atitude que os anjos tiveram, colocando as mãos em Ló e sua esposa e suas filhas, para levá-los para fora daquela situação de pecado, daquele lugar que seria destruído, me parece que também nos coloca aqui uma responsabilidade de, em algumas vezes, chegarmos às pessoas e falarmos com intrepidez sobre o que a palavra de Deus diz sobre salvação. Precisamos fazer isso, porque senão elas não vão entender. Né? Precisamos orar, sim, mas precisamos também pregar a palavra de Deus. Precisamos dizer para o pecador o pecado que ele está cometendo. Precisamos, sim, chamar aquele que está no caminho para a destruição e dizer para ele: saia deste caminho, porque este caminho é de destruição. Este caminho vai te matar. Nós precisamos ser apressados em fazer isso. Porque se não fizermos, certamente nos arrependeremos um dia. Então, nesta história toda, nós precisamos ser apressados. Como justos em levar o Evangelho, em falar do Evangelho, como pecadores, em sair do pecado, em abandonar as situações que nós sabemos que não agradam a Deus. Mas é fácil fazer? Eu sei que não é fácil, mas a palavra de Deus nos diz que nós temos que fazer. E nós precisamos fazer. E outra coisa, nós precisamos fazer e fazer rapidamente, sem vacilar. Abandonar a situação de pecado sem olhar para trás. Porque sabe o que acontece quando se olha para trás? Você termina sendo destruído. Porque você se
acaba ficando, né? Perdendo a oportunidade de ir embora. Foi o que aconteceu com a mulher de Ló. Enquanto todos estavam seguindo, olhando para frente, porque os anjos disseram, não olhe nem para trás, siga. Ela olhou para trás. E então nós temos a palavra de Deus que diz que ela virou uma estátua de sal. Capítulo 19, verso de número 26. Olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Então, às vezes, você está neste caminho, no caminho da fé, a caminhada cristã, mas ainda tem os olhos voltados para aquela história antiga, para aquela vida antiga, para aquele caminho antigo. E esta palavra de Deus nessa noite nos chama para olharmos para frente, para olharmos para o novo e para vivermos em novidade de vida que está em Jesus Cristo. Amém? Então que nós não sejamos aí como Ló, letárgicos, mas que possamos aprender com essa história, a agirmos apressadamente em levar a palavra de Deus, em alertar sobre o mal que o pecado faz. E que saibamos também agir apressadamente em sair do pecado, em sair das condições que nos levam para longe de Deus. E que ainda saiamos de tudo isso sem hesitar, sem vacilar, sem olhar para trás, olhando sempre para Cristo. Amém? Faz sentido? Espero que faça sentido para os irmãos, assim como tem feito sentido para mim. E eu confesso que em alguns dias a gente acaba olhando para trás, né? Dá aquela olhadinha no retrovisor, e é perigoso isso, é muito perigoso, né? E nós precisamos clamar a Deus que nos dê condições de olharmos adiante, para frente. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor essa noite. Então vamos que vamos. Pedidos de oração, quem tem, vamos colocar, é tempo, não é mesmo? Nós temos orado aqui pela Dona Cida, pela Simone, temos orado pela Miralva, temos orado pela Dona Marlene, pela Nelma, seu Durval, temos orado pela Dona Nadir, minha mãe, pelo meu pai, Isabela, Robinho, Ingrid, Maiara, Simônica, Alex. Temos orado por uma turma aqui, não é mesmo? E vamos continuar orando, vamos continuar clamando ao Senhor. E então, este é o momento de colocarmos aí os pedidos e que nós possamos clamar ao Senhor pela misericórdia, porque o Senhor é misericordioso e Ele demonstrou isso nesse texto também. O pegar na mão de Ló, da sua esposa, das suas filhas e levá-los para fora da cidade, isso mostra a misericórdia do Senhor. E nós podemos, então, nos apegar a essa misericórdia do Senhor. Vamos orar? Então vamos lá. Oremos. Senhor, nós estamos diante da Tua presença, te louvamos por esta oportunidade, te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado alimento, tem nos dado vestes, tem nos dado um lugar para abrigar-nos durante a noite. O Senhor tem nos mantido com saúde. Louvamos o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Deus. Obrigado porque em todas estas coisas nós vemos o Teu agir e a Tua mão poderosa. E agora, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós queremos Te agradecer por esta palavra que o Senhor nos deu nesta noite, porque ela nos alerta para que possamos tomar rumos na nossa vida que nos levam para mais perto do Senhor. Muito obrigado. E agora, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai, que tenhas misericórdia de todos estes nomes que nós citamos aqui. Pedimos ao Senhor, Pai, talvez alguns destes nomes que citamos que esteja enfrentando, Senhor, a luta com a depressão.
Deus, tu és poderoso, tu és misericordioso, e eu sei que dando uma ordem, todos lhe obedecem. Então, Pai, com tua graça e tua misericórdia, que a cura chegue até estas pessoas, que elas possam ser curados emocionalmente, Senhor, em nome de Jesus, porque tu és poderoso para isso. Senhor, talvez dentre estes nomes que citamos, tenha algumas pessoas ou alguém que estejam lutando contra uma doença já a longo prazo. Nós sabemos, Deus, o quão difícil é esta luta. E o Senhor sabe também, porque o Senhor conhece e sabe de nós melhor do que nós mesmos. Então nós pedimos a tua graça, a tua misericórdia sobre estas pessoas. Que elas possam, Senhor, sentir-se confortadas pelo teu Espírito Santo. Que as famílias, os familiares, possam também sentir-se confortados pelo teu Espírito Santo. Que haja esperança no coração deles, ó Deus, vindas do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. E sendo a tua vontade, meu Deus, que o Senhor mande a cura sobre a vida destas pessoas, porque sabemos que tu és o médico dos médicos. E se o Senhor der uma ordem, eles ficarão curados. E nós clamamos ao Senhor por misericórdia neste momento. A nossa vontade, o Senhor sabe qual é de que eles sejam curados. Mas também clamamos pela tua vontade, porque a tua vontade, Senhor, é melhor. Aquilo que vem do Senhor é melhor para nós. Então nós clamamos a Ti neste momento, em nome de Jesus, por estas pessoas. Clamamos, ó Deus, também por aquelas famílias que talvez estejam passando agora um momento de desajuste nos relacionamentos, Pai. Tenha misericórdia destas famílias, ó Deus. Que Tua mão poderosa traga a paz, a união, a estes lares. Restaura, Senhor, a comunhão das pessoas. Guarda-os, ó Deus, na tua mão poderosa, para que eles possam olhar para o Senhor e então perceber o quão importante é a união e quão bom é viver em união. Senhor, em nome de Jesus, livra, Senhor, estas famílias, estas pessoas de todo o mal, em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos também por aqueles que talvez estejam passando por uma crise aguda financeira, sem emprego, ou as suas empresas tenham sido fechadas, independentemente do que aconteceu. Tu és o dono do ouro e da prata, e sabemos que Tu podes, ó Deus, abrir portas que ninguém pode abrir. E fechar portas também que ninguém abre. Então, Senhor, nós pedimos que pela Tua misericórdia, a Tua graça, que o Senhor sustente a vida destas pessoas. Sendo Tua vontade, abra a porta de emprego para elas. Sendo Tua vontade, reabra as empresas delas que fecharam, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti. Pedimos agora também, Senhor Deus, pelo nosso país, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós estamos vivendo um momento crítico, Senhor, na área da saúde, Senhor. Esta pandemia tem colocado medo em todos. Então tenha misericórdia de nós, Pai. Que a Tua boa mão, Senhor, esteja sobre o nosso país, livrando-nos, ó Deus, com a Tua misericórdia, Senhor, porque é apenas o que pode fazer cessar este mal sobre o nosso país. É a Tua misericórdia, é o Teu poder. Então nós clamamos pela Tua misericórdia, Senhor. Pedimos também, Senhor, que ajude, abençoe, guarde a vida dos profissionais da área de saúde, Senhor. Todos eles. Abençoa-os, ó Deus. Livra-os de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Pedimos também, Senhor, que nos ajude a sermos luz para aqueles que ainda caminham em trevas. Que nós possamos, ó Deus, com a nossa vida, levar a Tua mensagem. E que sejamos apressados em fazer isso. Em nome de Jesus, Pai. Senhor,
pedimos também, Senhor, que a tua misericórdia, que pelo poder do teu Espírito Santo, abra os olhos daqueles, ó Deus, que andam em trevas, porque somente o Senhor é quem pode libertá-los. Somente o Senhor é quem pode restaurar a visão deles para enxergar ao Senhor. Então nós pedimos a tua misericórdia, em nome de Jesus, Pai. Clamamos, ó Deus, as tuas bênçãos sobre a tua igreja, o teu povo espalhado na face da terra. Onde quer que estejam, Senhor, que a tua poderosa mão os alcance e os guarde. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e nós clamamos por estas coisas. No nome santo de Jesus, Pai, é que nós pedimos. Amém. Amados, que Deus os abençoe. Estou com saudade de todos vocês e vocês sabem disso, né? Mas eu creio também que está perto de terminar tudo isso. Logo, logo, se Deus quiser, nós estaremos juntos ali na igreja, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor. Mas enquanto isso, gente, vamos continuar com a palavra de Deus. Sempre os pais leiam a palavra de Deus aí na sua casa para orientar os seus filhos, as esposas, as mães, façam a mesma coisa. Os filhos, não se afastem do Senhor. Continuem firme. Vamos seguir olhando para Cristo. Esse é o tempo que nós mais precisamos de Deus. Então não é porque não está indo lá na igreja que está de férias de Deus. Não, pelo contrário, agora que nós precisamos estar mais próximos de Deus, porque este talvez seja o momento mais crítico das nossas vidas. Talvez a galera aí que tem de 50 anos para baixo nunca viveram crise parecida. Os mais velhos eu não vou dizer, porque já viveram coisas diferentes naquele outro período. Mas da minha idade para cá, de 40, que eu tenho 43, para trás, nós não vivemos nenhuma crise parecida com essa. Então este é o momento que nós mais precisamos de Deus. Então não é porque você não está indo à igreja que você está de férias de Deus, não. A palavra de Deus é viva e eficaz. Leia, medite nela e faça uso desta palavra para o seu dia a dia. Amém? E olha, vou repetir de novo o que eu disse no domingo. Se você não matar o pecado vai te procurar, ele vai te encontrar e ele vai te matar. É assim que funciona. Então não faça paz com o pecado. Faça guerra contra o pecado. Lute contra o pecado. Não se entregue. Todos os dias. É uma luta. Perfeitos nós não somos. E eu creio que não seremos aqui na terra. Mas uma coisa precisa estar guardada no nosso coração. Amanhã eu preciso ser melhor do que eu fui hoje. E esta é a luta nossa. Amanhã eu preciso pecar menos do que eu pequei hoje. É uma luta que nós precisamos travar. E estarmos dispostos a travar essa batalha. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos lá? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todo o povo de Deus em todos os lugares desta terra. E a igreja diz: amém. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Estou com saudade. Beijo. Até domingo, se Deus quiser, às 19h15. Ok? Fiquem com Deus. Um abraço a todos.